E entrando também nesse jogo do Cruzeiro contra o Bragantino, jogo que marca a estreia do Cássio, né? Pela equipe celeste. Não foi muito exigido, né? Matheus Henrique e Lautaro Dias estrearam também. O Cássio não foi tão exigido assim, teve alguns lances ali que mostrou muita tranquilidade, é o Cássio tranquilo, mas outras pessoas que não dá pra deixar passar é o Kaique, que vem jogando muita bola melhor sempre que entra. Na minha opinião. Ofensivamente é um menino, assim, que tem uma chegada muito forte, mas é muito completo. Também defensivamente é um bom jogador. Não, ele defensivamente ele melhorou muito. Muito. Hoje, tá muito bem. Hoje ele tem... Não, ele anulou o principal jogador do Bragantino, que é o Elinho. Né? Fez nada. Ponta direita, que é o que vinha se destacando. Fez nada. Conseguiu anular muito. Matheus Pereira, mais uma vez. Assim, Matheus Pereira muito decisivo, é impressionante como que um toque ele resolve a bola. Marlon? Pra mim, o Kaique é titular. Kaique? Ele é merecedor. Pra mim, ele é titular. Conquistou a posição na bola. E o Marlon também por suas questões alguns vacilos, de expulsão, né? E físico também, né? Porque ele machucou, né? Contra o Corinthians, ele machucou o ombro. Por isso que ele não joga contra o Grêmio e nem contra Fica fora contra o Bragantino. Ele tá fora por lesão. Mas eu acho que o Kaique conquistou a titularidade pra mim, né? Eu manteria ele. E o Marlon, ainda é uma excelente opção ali, né? Pois é. Mas o que eu ia comentar sobre o jogo e de uma maneira geral sobre o Cruzeiro, no último episódio a gente fez uma discussãozinha aqui, quem que a gente acha que seriam os titulares dos novos reforços, né? Cara, eu vou te falar que hoje, além do Cássio que já vai ser, só o Matheus Henrique. Porque o time do Cruzeiro tá tão encaixado que eu ia colocando os caras aos poucos. Hoje fechou com o Fabrício o Peralta, né? Anunciou ele oficialmente, né? Oficialmente. Mas assim, a linha de zaga tá perfeita. Assim, eu acho que o João Marcelo... Olha, eu vou te falar uma coisa. O Wallace é um jogadoraço. Não, o Wallace é jogadoraço. Mas eu acho que ele vai ganhar a posição. Tem espaço. Não, o Wallace todos ele provavelmente vão ser titulares. Não, o Wallace em condições normais, ele é o titular do Cruzeiro. Só que, cara, o Lucas Romero tá jogando bola demais. Assim, e hoje, assim, você pega o meio de campo e ataque, que é Romero, aí é Lucas Silva e Barreal, mas provavelmente vai ser Matheus Henrique. O Barreal não tem como sair do time. Muito bem também. Porque ele é fundamental para esse esquema do Cruzeiro funcionar. Porque quando sai o Rafa Silva lesionado, o Seabra foi muito inteligente de achar o Matheus Pereira como um falso 9 ali. E ele precisava encorpar o meio de campo para fazer isso. Pra você deixar o Matheus Pereira livre, com menos responsabilidade de marcação, você precisa ter um meio campo mais forte. E o Barreal fazendo essa função muito bem, marcando muito, fechando o meio quando precisa fechar. Quando o Cruzeiro tem a bola, muitas vezes ele abre, fica mais espetado pro Arthur Gomes cair para dentro. E tanto o Arthur Gomes quanto o Gabriel Veron hoje, eles são, para mim, eles são titulares absolutos desse time. Mesmo que eles eventualmente, pelo menos pelos nomes, não seriam, o Arthur Gomes hoje, ele é o único jogador do Cruzeiro que tem no elenco. Não seria, né? O Arthur Gomes talvez não. Então, né? Mas o Arthur Gomes, ele tá jogando tanta bola e ele é o único jogador do elenco que tem essa característica do um contra um, do X1. Isso que o cara da profundidade que vai na linha de fundo, esse cara é fundamental. E o Verón, tecnicamente, depois do Matheus Pereira, ele é o melhor jogador que o Cruzeiro tem no elenco. Mas na bola... E tá fazendo gol, pô. Esse que é o ponto. Eu acho que a fase dele tá maravilhosa. Maravilhoso. Como é que você tira um cara desse? Não tem jeito. Como é que você tira o Arthur Gomes? Que eu vou muito pela fase dele. Ele participa de gol. Se não faz gol, ele dá assistência. Se não dá assistência, ele participa afetivamente da jogada. Então, assim, o time do Cruzeiro tá tão encaixado que eu acho que o único que entra mesmo assim, já pra mim, no próximo jogo, além do Cássio, é o Matheus Henrique. Porque ele entrou e, já deu uma dinâmica completamente diferente. Dá pra ver quando o cara é diferente. Agora, o Wallace, Caio Jorge, Lautaro, eu acho que eles vão ganhando a posição aos poucos. Hoje, por exemplo, agora contra o Palmeiras, que é o próximo jogo final de semana, o Wallace já pode jogar. Eu não tiraria o Romero pra botar o Wallace já pra jogar. Eu acho que nem vai fazer muito sentido também, porque o Romero é o cara de pegada e jogo contra... ídolo, é um jogo mais difícil contra o Palmeiras. O torcedor gosta dele, ele é um dos capitães. Saiu... Quem que era o primeiro capitão mesmo? O Lucas Silva, deu pro Romero. Então, assim, o time tá tão encaixado que hoje eu não faria muita alteração, não, viu? Eu acho que o grande desafio do Cruzeiro pro restante da temporada, de agora até o final da temporada, é não criar e desfazer a dependência Matheus Pereira. Acho que na ausência do Matheus Pereira, certamente vai ficar um jogo fora, outro, né? A gente não sabe, lesão ou cartão ou qualquer coisa assim. Apesar de ser um jogador muito tranquilo em campo, mas não criar uma dependência toda. Porque às vezes o dia que ele não tá bem, né? O time pode desandar.
Mas é um elenco que se reforçou bem, se reforçou muito bem. Talvez seja o time brasileiro que mais se reforçou agora na janela. Com certeza. Com certeza. Cruzeiro? Não, foi o que mais investiu. Foram 120 milhões com 7 jogadores. Investiu bem, investiu bem, né? Tirando aquela crítica minha de não trazer o Dudu, que era uma burrada. Que no final deu tudo certo. Que deu tudo certo. Foi o melhor time, foi o time que mais investiu. Então, eu tenho certeza, hoje, se o Dudu batesse na porta do Cruzeiro de novo... Pedrinho ia repensar umas 15 vezes. Também acho. Eu acho que o Cruzeiro fez uma boa abordagem na janela. Tem um time bem estruturado. Hoje, a partir dessa janela, passa a ter um banco, que esse era um problema sério pro Cruzeiro. Né? Passa a ter um goleiro referência. O Cássio é um grande goleiro, né? No finalzinho ele até fez uma defesa muito difícil, que acabou virando gol do Bragantino, mas... a bola foi meio em cima dele, ele fez, o único ponto desse tanto de contratação assim, que preenche o banco é ver a possibilidade de dos meninos da base perder um pouquinho, tipo o Vitinho, assim... Né? O Arthur Viana, que vinha jogando bem o Arthur Viana. O Arthur Viana vinha jogando. Se tiver um lado negativo, é esse. Mas é o preço que você paga. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Por ter um eu acho que alguns ainda vão continuar atuando. Pode, uma hora eu acho que... Eu acho que o Japa ainda tem espaço ali pra entrar no segundo tempo e tal. O Vitinho, eu acho que ele até pode continuar tendo chance, porque das contratações que o Cruzeiro fez, nenhum faz o que, por exemplo, o Barreal tá fazendo. Né? O Barreal ele é um cara que ele fecha pelo meio campo na hora de marcar e abre muito na hora de atacar. Ele joga totalmente espetado, né? E o Vitinho faz muito isso, porque ele é um meia canhoto. Tanto é que o gol do Matheus Pereira é uma assistência do Vitinho, que ele arranca pela esquerda, vira a bola, o Matheus Pereira faz o gol. Então o Vitinho até consegue fazer essa função, não com a mesma qualidade, né? Muito novo ainda, né? Também não precisa jogar essa responsa. Mas isso aí que o Marcão falou é verdade. O elenco do Cruzeiro tá muito forte agora. O time tá jogando uma bola redonda. Muito equilibrado. Assim, tô impressionado com o que o clube tem feito. E... Eu acho que vai dar pra disputar ali uma Sul-Americana. Né? Marcão gosta. Então, eu ia levantar esse ponto aqui agora. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Não é absurdo sonhar com o título brasileiro, não, tá? Cara, eu não acho porque que pelo que vem fazendo atualmente... tem mais calendário que os outros times. E a gente tem que levar isso em consideração, né? O Cruzeiro Flamengo só e Palmeiras, tem daqui a pouco Sul-Americana. eles vão começar a jogar Libertadores, Copa do Brasil também. Eu acho que esse jogo agora, Cruzeiro e Palmeiras, no Allianz Parque... É um termômetro, né? É um termômetro. Porque o Cruzeiro já fez um grande jogo contra o Flamengo no Rio, apesar de ter perdido por 2-1, que é um resultado que acontece mesmo. Poderia ter saído de lá com empate, poderia ter ganhado. Se o Cruzeiro faz um jogo bom... A pergunta que tem que ser feita pra cima hoje... do Palmeiras, ganhou do Botafogo já. Então... A pergunta que tem que ser feita hoje, né? Claro, o resultado, né? Eu mesmo sou criticado, falava às vezes em resultado só, né? Mas é entender, né? Eu acho que a torcida do Cruzeiro vai ter que fazer essa análise com calma. É entender se o elenco que o Cruzeiro montou nessa abertura de janela, mais os jogadores que já tinham, é um elenco capaz de bater de frente com o Flamengo, com o Palmeiras, com... quem mais aí que tem? O Inter. O Botafogo é o líder tá jogando, do campeonato, né? pô. E até o próprio Atlético também, né? O Bahia. A questão toda é essa, é entender se esse grupo que tá lá, ele tem uma capacidade de bater e brigar de igual para igual com todos. Eu acho que tem. Eu acho que Flamengo e Palmeiras ainda não. Flamengo e Palmeiras eu acho que ainda não. E acho que no Brasil não tem nenhum time que bata de frente em elenco com Flamengo e Palmeiras. Concordo. O Flamengo perdeu não sei quantos jogadores na Copa América agora... Time eu como concordo, se não tivesse acontecido nada. Só que né? ao mesmo tempo... E o Palmeiras tem o Abel Ferreira, né? Que eu acho só que ao mesmo tempo o Flamengo, ele... Eu ainda continuo... A gente fez, né, a tier list um tempo atrás ali, a gente colocou o Flamengo campeão. Eu ainda acho que o Flamengo vai ser campeão. Podemos até mostrar a tier list aqui pra gente... Eu continuo achando que o Flamengo vai ser campeão, mas eu acho que o Cruzeiro vai brigar. Também acho que tem. Eu acho que o Cruzeiro briga. Eu acho que o Cruzeiro briga. Nós não fomos de Cruzeiro de hoje, não, tá? Eu te falo, esse Cruzeiro de hoje, eu acho que é um time que briga por uma vaga direta na Libertadores. Ele briga. Não tem a menor dúvida. A gente colocou o Flamengo campeão. Ali talvez na Liberta o Atlético e o Inter que estão mal. Lembrando que a gente não sabia o que aconteceu no Sul, né? Acho que os dois times, tanto o Atlético quanto o Inter, tem tudo para fazer um segundo turno bem melhor do que fizeram. Sim, com certeza. Tem time para isso, tem elenco para isso, principalmente o Inter. Cara, a gente foi bem, não foi ruim. A gente arrebentou com o Botafogo, hein? O Botafogo que foi doideiro. Mas o Botafogo eu acho que não tava mal naquela época. Não era... O Botafogo era técnico, né? Cada hora era um que entrava, que saía. Esse treinador do Botafogo é muito bom, tá?
Como é que chama mesmo? É Arthur Jorge, eu Arthur acho. Jorge. Aliás, queria mandar um abraço pro Lucas Batista, que é da nossa família, né? Casado com a filha do meu primo, Tadeu. Ele era do Botafogo, da comissão do Botafogo, antes do técnico atual chegar. Legal. Ele foi... E hoje ele tá lá no Curitiba. Ele tá lá no Curitiba como assistente técnico lá. Já é um convidado nosso aqui, já se falou com a gente. Que dia que ele estiver quando aqui. quiser, tá doido. E ele é um cara, assim, super acessível. Fala bem demais. Show. Tem experiência. Sub-15, sub-17, Legal. sub-20 e agora no profissional. Então tá fazendo um trabalho. Começou um trabalho lá agora, tem poucos dias lá no Curitiba. O Curitiba, que é um dos candidatos a subir esse ano, tem um bom elenco lá. E desejar sorte para ele lá também, né? Lá em Curitiba. Eu tenho certeza que ele vai fazer um excelente trabalho, como já fez lá no Botafogo, como fez aqui em Minas. Ele trabalhou no Atlético, Cruzeiro, América. Então, Rodado, tá então. rodado, tem Coisa experiência, novo, né? Desejar sucesso e já convidá-lo aqui para participar com a gente no próximo. Deixa eu ler os comentários aqui pra gente depois encerrar o Cruzeiro, que é o seguinte: o Luquinhas falou: Neymar vai aposentar para não jogar em 2026? Acho difícil. Não duvido, hein? Não duvido. Não duvido. Eu também não duvido, não, mas eu acho difícil. Se o Neymar voltar e ele tiver, não desejo isso, pelo amor de Deus. Não, se ele tem uma Se outra ele tiver lesão. uma lesão, aí beleza. Eu ponho em xeque. O Thiagão tá falando aqui, outra coisa. Deixa eu ver se ele te falou alguma coisa em cima, não. Outra coisa que ele vem fazendo é trazer muitos desses jogadores para trabalhar no clube. Tem que ver se isso vai dar certo, né? Falando do Pedrinho. Dá sim. Geralmente dá. O Atlético fez isso também, né? Trouxe o O Atlético tem o Léo Silva, o Hever, né? Reinaldo, O Vitor. Éder, Vitor, né? Isso cria identidade com o grupo. Não tem quem conheça mais o clube do que os caras que Quem já passaram viveu, lá, né? E que são identificados, óbvio, né? Ele completando aqui falando: Seabra sabe muito, todos os gols foram muito parecidos, atacando a lateral após bola enfiada, Perfeito. geralmente explorando sempre o lado esquerdo, né? Não, o Cruzeiro, o Seabra, ele é tão inteligente, assim, que ele se adapta muito à forma como o adversário joga. Então, assim, o Bragantino é um time muito difícil de se enfrentar. O Bragantino é um time muito intenso, ele marca muito, o tempo todo ele tá pressionando. E o Cruzeiro saindo da pressão o tempo todo, papel bom dos meio-campistas, né? Os meio-campistas do Cruzeiro têm qualidade de passe. E dá pra ver os zagueiros sabem sair jogando. E dá pra ver que realmente o Seabra ele tem essa leitura perfeita que é muito perceptível que o Cruzeiro ele insiste em jogar pela esquerda, até porque pela direita do Cruzeiro, no caso esquerda do Bragantino, tem o Willian, né? Não, e tem o Capixaba, né? Que é simplesmente o cara com o maior roubo de bola no campeonato. Então, assim, verdade. Ele evita ali uma situação de... E aí, do outro lado, também, pela esquerda, é o Elinho, que é um cara que não consegue acompanhar tanto, não faz essa marcação tão forte. Mas você vê que os gols saem do lado direito do Cruzeiro, né? Tipo assim, são jogadas construídas pela esquerda. Pela esquerda e acaba na direita. Exatamente. Né? E o Willian faz um gol anulado, né? Que ele aparece tipo, por trás da defesa, que o Barreal fura o chute, ele pega assim, tava um pouco impedido. Muito pouco. Você abre a seleção? Será? Já tá em um. Aí. Mas você levantou, eu cortei. É o seguinte, aí o Renato tá falando crucheiro. Cheiro de que, Enzo? Hã? Cruzeiro com X? Que horas? Só seu pai que reparou mesmo. Eu não, não reparei, não. Aí o Enzo deu uma risadinha. Aí o Thiago tá falando aqui: tô com o Marcão nessa. Acho que a briga por Libertadores. Acho que briga por Libertadores, mas sonhar grande e sonhar pequeno gasta o mesmo tanto de energia. Perfeito. A conversa com os jogadores tem que ser briga pelo título e se contentar com Liberta. Aí o Luquinhas tá completando. Então, claramente, o Neymar vai jogar na seleção de 2026. Pronto. Falou assim: não vai machucar e eu tô com você, Luquinhas. Espero também que jogue. Tô com você também. Cruzeiro, então, enfrenta agora o Palmeiras. Menino Ney lá na... Ele é querido por todos. Né, não tem jeito, não. O cara que tem a tatuagem que tudo passa. No final das contas, tudo passa. Ele tem razão. Ele tem razão. Então, nós vamos começar o próximo episódio com a música do Nelson Ned, cara. Qual que é? Tudo passa. Tudo passa. Perfeito, então. Homenagem a ele. Vamos colocar Nelson Ned, tudo passa, cara. Pode ser. Então, Cruzeiro enfrenta agora Palmeiras no Allianz Parque. O Cruzeiro que tem a semana cheia, né? Semana cheia. Vai ter a rodada do Brasileiro agora no meio da semana. O Cruzeiro jogou no final de semana, O Cruzeiro né? jogou porque o Bragantino vai jogar pela Sul-Americana. Sula. Então... Esse calendário nosso virou um balai de gato, né? Não, tava tendo Inter e Juventude no sábado, assim. Copa do Brasil. Mas é por causa da tragédia, né? Ah, é verdade, é verdade. O Grêmio também jogou. Inclusive, esse jogo é uma loucura, né? O Valência perdendo pênalti, fora, né? sai... Agora, o Valência perdendo pênalti, o cara entrando no campo pra bater no Valência. O Alan Ruschel, ele é expulso porque defendeu o Valência. Doideira. Cara, e o Inter saiu fora da Copa do Brasil nessa aí. O Grêmio passou
e o Inter saiu fora. O Grêmio passou de quem mesmo? Operário, fez 3-1 na volta. Agora... Não lembro. O do Cara, Cruzeiro, não. Mas um técnico tomar cartão tá bem comum. É muito comum. Isso é normal. Aí os caras reclamam. Mas eu acho que foi o Caixinha do Bragantino. Porque o Seabra... Não, o Caixinha tava pi da vida. O Seabra toma todo jogo. Cabeludinho, então, era do São Paulo. É o Zubeldia. O Zubeldia do São Paulo. Por falar nisso... Obrigado eu só pelo... queria fazer uma constatação. Diga. Que eu acho que o Campeonato Brasileiro das grandes ligas no mundo inteiro, eu acho que foi o único que não parou. A Argentina não tá tendo jogo agora, eu sei que eles estão fazendo amistosos. Eu acho que o Campeonato da Argentina, o calendário é o mês da Europa. É o mês da Europa. Não... Que é um absurdo o Campeonato Brasileiro, a agenda brasileira não está alinhada com a Europa. O bizarro é o seguinte, eles pararam pra jogo de amistoso. Eu não mudaria. Amistoso parou. Eu não mudaria. Que é isso? Tem que mudar. Tem que mudar. Eu acho que a seleção tem que se... Nós tivemos uma pandemia que era um momento oportuno para fazer essa mudança. Claro que tem que mudar. Eu não mudaria por causa da estação do ano, só por isso. Que isso? Os caras em janeiro fazem pré-temporada. Eles jogam, eles treinam 6 horas por dia. Academia, campo. Os caras forçam muito mais do que jogo. Você realmente... acharia que seria vantajoso o Campeonato Brasileiro acontecendo em janeiro? Claro que seria. Claro que seria. Com férias escolares, férias de todo mundo? Claro que seria, gente. Por que lá fora é? Os caras nos Estados Unidos tem... No Natal tem jogo da NBA. Deixa eu te perguntar. Pô, e faz a onda esse Natal, esse joguinho. Por que todos os lugares as pessoas curtem as férias no verão e aqui no Brasil as pessoas não podem curtir a férias no verão? A Argentina não faz isso. Mas o verão da Argentina não é em janeiro, porra. Pelo amor de Deus, cara. Você quer comparar o verão argentino com o verão brasileiro? O verão do Brasil é o quê? Dezembro e janeiro. Os jogadores têm que curtir o verão do Brasil, sim. Os caras fazem pré-temporada. E daí? Os caras não é a questão física. Nós vamos fazer um trato aqui. Vamos trazer um especialista da área fisiológica pra debater isso. Eu não tô falando questão física, não. Os caras têm que curtir as férias deles. Gente, as férias deles podem... Os caras têm dinheiro pra caramba. E daí? Os caras vão curtir que eles podem. Mas exatamente em janeiro e dezembro. Eles vão curtir em julho agora. Não existe não. Tem que ter a ver com a família dos caras, tem a ver com um tanto de coisa. E os caras que trabalham? Com a organização. E os caras que trabalham dentro do clube? E o roupeiro do clube? Dá as férias pro cara quando ele pode, no meio do ano? Ele tira férias de janeiro. Claro que tira. Claro que não. Quando o clube entra em férias em dezembro e janeiro, o roupeiro não tira férias? Janeiro é pré-temporada. Os caras tiram férias em dezembro. E aí o cara não entra em férias. Os caras que trabalham dentro do Cruzeiro, do Atlético, não tira férias? Vamos falar do Atlético, que a gente tá com tão pouco tempo que para. Como assim, nenhuma gente? empresa tá doido, não para. Que é isso, gente? Não para. Os caras têm que ter férias. Os caras têm que ter férias de acordo isso. com o calendário do país, gente. Eu acho que esse calendário brasileiro ele prejudica muito os clubes. Você perde jogadores em fase importante do campeonato, abre janela, vai uma debandada embora. Você não consegue fazer um planejamento. Poxa, se o mundo inteiro faz assim, fecha, abre todo mundo junto, todo mundo estabiliza e vamos jogar o campeonato. O negócio é o seguinte, eu acho que dá para talvez, pelo menos, diminuir o estrago. Então, por exemplo... Gente, a culpa não é... Vai ter uma... A culpa não é de quando é as férias, é a pré-temporada do futebol, não, gente. É a organização do calendário. Então, eu tô falando... É a organização. Eu vou entrar é questão da liga, questão da moeda, é questão da porrada de coisa, gente. Não é porque as férias... O que eu vou entrar é justamente a questão de calendário. A gente tem um campeonato brasileiro com 20 clubes, 40, na verdade, Série A e Série B, mas a Série B praticamente não foi afetada. Você pega a Série A com 40 clubes, os jogadores disputando uma competição, abandonam seus clubes para jogar lá fora uma outra competição. É o único lugar do mundo que fez isso. O único lugar do mundo. Nós somos certos? Porque o nosso verão aqui não pode. Não pode. Mas vamos falar do Atlético aqui, porque senão nós vamos ficar mais meia hora aqui. Mas depois a gente entra nesse debate novamente, que é interessante.